Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO. E hoje vamos conversar com Alexandre Ribas, CEO da Falconi, uma das maiores consultorias de gestão do Brasil. E viemos até a sede da Falconi, em São Paulo, conhecer de perto a trajetória desse CEO e também as expectativas dele sobre a economia nacional e o futuro do negócio. Fica com a gente, o De Frente com o CEO começa agora. Ribas, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho, Laiane. Muito obrigada por nos receber aqui na sede da Falconi. E antes da gente falar do negócio, eu quero conhecer quem é o Ribas antes dessa cadeira de CEO. Conta pra gente, Ribas, um pouco sobre a sua origem. Bom, gostaria que não fosse tanto tempo assim atrás. Eu tenho 47 anos, sou natural de uma cidadezinha de 28 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, chamada Frederico Westphalen. Fica no norte do estado, mais ou menos 40 quilômetros na divisa com Santa Catarina. Eu nasci lá em 78 e fomos para Porto Alegre, a minha família e eu, em 86, se eu não estou enganado. Sou aluno egresso de escola pública a minha vida inteira, tá? Acredito que esse é um ponto muito relevante, fazer com que a educação pública brasileira volte a formar melhor as pessoas, né? A gente acabou, eu acredito que nos últimos anos, dedicando muito pouca energia na educação de base, né? Então acho que esse é um ponto que a gente pode explorar um pouquinho depois. Sou formado em engenharia de alimentos, tá? Tenho uma especialização em administração de empresas, um mestrado em economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E antes de começar minha carreira na consultoria, né, que já vão lá quase 25 anos de consultor, eu trabalhei na indústria de alimentos, né, como engenheiro de alimentos, e foi aí que eu conheci a prática de gerenciamento da rotina, né, que busca trazer padronização, previsibilidade dos resultados e melhoria da performance dos resultados das empresas nessa empresa. E achei que isso tinha um potencial gigante, né, de conexão com aquilo que eu gostava de fazer. E eu comecei lá em 2002 como trainee da Falconi e desde então segui carreira até aqui. Muito bom. Falando ainda sobre a sua trajetória profissional, você comentou que tem 25 anos na área de consultoria. Aqui na Falconi, mais de 20 anos, né? O que te motivou e o que te motiva a ficar tanto tempo na empresa? A carreira de consultor, ela não tem obviedades e não tem tédio, por assim dizer, né? Porque cada dia a gente tem a possibilidade de buscar resolver problemas diferentes em diferentes empresas, em diferentes setores. Então, e é muito recompensador você conhecer uma empresa ou conhecer um empresário, né? Conhecer um grupo de executivos que tem um problema e que naquele momento, seja por falta de tempo, seja por falta de experiência, seja por falta de recursos, eles não conseguem sobrepor aquele problema, né? Normalmente nesses contextos que as empresas buscam ajuda, né? E aí você, como consultor, chega lá, ajuda a resolver esse problema, ajuda a companhia a dar um salto de performance, um salto de produtividade. Então isso é recompensador, tá? Imagina você trabalhar a sua vida inteira com algo que te motiva e que te recompensa todos os dias, né? Então, para mim, esse é o desafio que a gente enfrenta todo dia nos nossos clientes, mas é o que mais motiva, o que mais me motivou como consultor e hoje como executivo, seguir nessa carreira e continuar nessa carreira. Muito bom. Acredito também que esse plano de carreira ajudou você a ficar motivado aqui dentro da empresa, né? E nesse mês você completa 3 anos como CEO. Como aconteceu esse convite, Ribas? Foi algo que você planejou mesmo? Você queria se tornar CEO? Eu vou te contar uma história, tá? De quando eu era criança. Eu falei para você que eu adoro contar histórias, né? O que eu queria ser quando era jovem ou quando era criança, né? Eu lembro que a memória que eu tenho daquela época, eu quero trabalhar de terno, tá? Mas isso é uma analogia, tá? Que na minha época, né, nos anos 80, infância dos anos 80, essas pessoas importantes andavam de terno, né? Então, ou pessoas relevantes, por assim dizer, né? Então, era uma analogia para mim dizer, eu quero ser uma pessoa relevante, eu quero fazer a diferença.
tá? Então, isso que me motivou a minha vida inteira e a minha carreira, né? Como, quando e onde eu posso fazer a diferença, né? Aquilo que eu me dedico, aquilo que eu faço, onde eu coloco energia, vai efetivamente fazer a diferença para quem está em volta, para a organização e para as pessoas, né? Então, isso que sempre me motivou, e ao longo da minha carreira eu tive muitas possibilidades de fazer assim. Eu comecei lá em 2002 como trainee, eu fui avançando, eu diria até rapidamente, com isso 2002, 2006, né? Em 2004 e 2005, 2006, eu tive meu primeiro projeto no exterior. A Falcone atua bastante em projetos no exterior, nós trabalhamos em mais de 50 países já. Eu tive a oportunidade de conduzir um projeto na Áustria e na Hungria. Olha só, países não óbvios, né? Normalmente quando você vai para fora, que me trouxe uma experiência muito grande. E ao retornar, eu tive a minha primeira oportunidade como líder, tá? Eu voltei para fazer o meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, tá? E tive a minha primeira oportunidade de liderar um projeto, tá? E foi ali que eu pensei, poxa, que tipo de líder eu quero ser, né? Quais características? Me inspirei em várias pessoas que me lideraram até ali, né? E pessoas, notórios líderes, né, que estão em suas biografias e assim por diante, né? Sabia que eu precisava ter o meu estilo, né? Virei líder, fui conduzindo projetos cada vez mais relevantes, tá? Então eu falo aqui para o nosso time, gosto de falar para os nossos consultores, na medida que você vai entregando, a nossa obrigação e o nosso papel é te dar pista para você correr, tá? Então eu fui tendo pista, né? Fui correndo e alcancei a possibilidade de ser líder de grandes contas, tá? E depois disso fiquei elegível a virar sócio da companhia. Sou da primeira turma de sócios, né? Em 2014, foi quando escolheu os seus primeiros 15 sócios. E a partir daí, em 2019, eu me tornei vice-presidente de uma unidade de negócios de bens duráveis, né? Falcone é estruturada por verticais de negócio, né? Indústrias da economia. E em cada momento, e por que eu estou te contando isso? Porque em cada um desses momentos eu sentia que eu estava sendo relevante, eu sentia que eu estava fazendo a diferença, né? E 3 anos atrás surgiu o convite para eu ocupar a cadeira de CEO, e ao contrário do que todo mundo pensa, não foi uma resposta imediata. Por quê? Porque eu precisava ter certeza se eu ia conseguir fazer a diferença, se eu ia conseguir ser relevante, né? Então eu pedi 24 horas para fazer essa avaliação. Não é uma decisão somente minha, eu preciso, né, a função de CEO é uma função que exige bastante dedicação, né, bastante energia, e exige muito da minha família também, de forma indireta, né? Fiquei mais afastado delas, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? O Eduardo de 9 e a Luísa de 6, né? Então eu tive que combinar com a minha esposa. Topamos, né? Não é eu topo, topamos, né? Topamos esse desafio. Aí topamos, né? Por isso estamos aqui, né? Mas o principal ponto é a gente, quando assume um desafio, assim, não necessariamente a gente está pronto para aquele desafio, mas a gente tem que estar disposto a topar, e ao topar a gente precisa realmente fazer a diferença, né? Eu acredito que, né, todos nós temos essa possibilidade ao longo da vida, várias possibilidades de fazer a diferença. A gente tem que abraçar elas e realmente deixar um impacto, tá? Eu acredito que eu posso deixar um impacto aqui na Falcone, eu acredito que estou fazendo isso, e por intermédio, né, a gente na Falcone pode gerar um impacto significativo na economia brasileira, na sociedade, nas empresas e nas pessoas, né? Eu acho que esse é o nosso grande propósito, né? Transformar as pessoas, transformar as companhias e gerar impactos significativos na sociedade brasileira. Então esse é um pouquinho de como isso aconteceu. Mas uma dúvida eu fiquei sobre a rotina. Mudou muita coisa na sua rotina como CEO? Como você está equilibrando essa sua vida de CEO com a vida pessoal? Tem algum hobby? Mudou bastante coisa. Antes eu gastava muita energia junto a clientes, tá? Basicamente 80% do meu tempo era dedicado a clientes. Hoje eu ainda gasto bastante tempo junto a clientes, é importante essa conexão, né? Semana passada eu estava em 2, tá? Mas hoje a função de CEO ela demanda bastante da gestão da companhia, né?
E isso era algo que eu dedicava uma agenda pequenininha dada as minhas atribuições, né? Mas tem um ponto que eu gosto de colocar, que é o seguinte: ah, eu acredito que todo CEO deve estar gastando menos tempo no dia a dia e deve gastar mais tempo olhando para frente. Tá? Os primeiros anos a gente vinha de uma necessidade de fazer uma transição na estratégia da companhia, então a gente gastou muita energia, eu principalmente gastei muita energia olhando para o dia a dia e olhando para o passado. Como fazer alguns ajustes para preparar novo ciclo estratégico. Né? E agora, hoje eu consigo dedicar muito mais o meu tempo olhando para viabilizar esse ciclo estratégico, olhando para frente. Tá? Então, ao longo desses 3 anos, a rotina e a dedicação, elas não foram iguais. Né? São 3 anos que vão mudando. Então, cada vez mais, eu acredito que eu devo olhar na Falcone de 2030, né? Onde ela vai estar, né? Pavimentar esse caminho, né? Preparar essa estrutura, preparar o nosso time, né? Em essência, trazer pessoas cada vez mais talentosas, desenvolver pessoas cada vez mais talentosas para que juntos, né, a gente venha pavimentar esse caminho. E sobre hobbies, eu tenho vários hobbies, né? Eu adoro fazer várias coisas. Né? É, eu gosto de jogar tênis, né? Por consequência de 2 lesões consecutivas, né? Uma no pé, eu tive que fazer uma cirurgia no ano passado, e quando eu estava pronto para voltar às quadras, eu tive uma hérnia na cervical, então eu estou ainda de molho. Vão fazer 12 Ossos do ofício, meses, né? vão fazer 12 meses, né? Mas eu estou em plena recuperação, né? Muito disciplinado na fisioterapia, isso tem me ajudado bastante. Né? Eu adoro jogar tênis, eu adoro esportes a motor. Porque como bom engenheiro, eu adoro coisas mecânicas e tecnologia, então adoro esportes a motor. Não pratico, mas adoro muito acompanhar, né? Então, Fórmula 1, que para mim é o suprassumo da tecnologia e da gestão. Tá? Tive a oportunidade de acompanhar o MotoGP em Goiânia semana passada, de volta ao Brasil depois de 22 anos. Isso é muito importante ter o Brasil de volta em um circuito de esportes de alta performance. Eu ando de skate com meu filho. Tá? Na verdade, eu ando mais do que ele tem ainda um pouco de medo, então eu gosto bastante, né? Ando de bicicleta com as minhas crianças, adoro jogar futebol, mas tenho uma dificuldade tremenda de reunir 10 pessoas para juntar e montar times. Né? Então, eu adoro esportes em geral, né? Especialmente o que eu tenho mais me dedicado nos últimos anos é o tênis. Muito bom. Você falou desse desafio pessoal versus profissional, mas agora como CEO, nesses 3 anos, qual foi o seu maior desafio? Eu diria que, como a gente, vou te colocar em perspectiva da Falcone, né? A Falcone, ela veio de uma história de uma fundação, né, formada lá nos anos 80. Depois ela virou uma empresa de direito privado com fins lucrativos, isso no início dos anos 2000, se preparando para se tornar uma partnership lá em 2014. E eu vou traçar um paralelo somente a partir da partnership. Tá? Então, a partir da partnership, nós tivemos 3 ciclos estratégicos, tá? Com 3 gestões diferentes, né? A minha é a terceira gestão. Tá? Então, o primeiro ciclo estratégico concentrou em consolidar a partnership, o segundo numa transformação digital, e eu estou num terceiro ciclo de expansão. Né? Cada um dos ciclos, na transição para o ciclo seguinte, necessitou de alguns ajustes. Tá? Alguns ajustes, e eu diria que o mais difícil foi fazer uma mudança da estratégia. E isso é sempre difícil. Tá? Eu percebo isso junto aos clientes que a gente atua, percebi aqui na prática junto à Falcone, principalmente quando a mudança de um ciclo estratégico para o outro exige transformações profundas. Tá? É difícil, você precisa ter muita clareza para onde você quer apontar a organização nesse novo momento, então a gente estudou muito para onde a gente estava, onde a gente precisava apontar, estudou muito para trás, né, os nossos acertos, os nossos aprendizados, os nossos erros do ciclo anterior, tá? E entendeu todos os pontos da nossa estrutura e do nosso modelo de negócio que precisaria ser modificado para viabilizar esse novo caminho. Né? Essa transição, quanto maior a mudança que você precisa fazer, mais difícil ela é. Né? Porque muda aspectos consolidados, como forma de fazer, né? Aspectos consolidados como a cultura daquele momento e daquele ciclo. Então, isso é bastante difícil, exige energia. Tá? E eu diria que, na prática,
de tempos em tempos isso sempre vai ser necessário, seja no nosso negócio ou nos outros negócios, porque o mundo hoje, né, e a transformação que a gente está vivenciando nas empresas, né, e no mundo de negócio, ela tá cada vez maior e ela está cada vez mais rápida, né? Eu falei, esses ciclos que eu comentei com você foram ciclos em média de 6 anos, né? Eh, Hoje a gente fala em ciclos de 2, 3 nas companhias, né? Às vezes a gente não consegue ter a previsibilidade sobre o próximo ano, tá? Então as organizações elas precisam criar sistemas cada vez mais resilientes, mas também flexíveis à transformação. Então essa mudança eu diria que foi o maior desafio naquele momento, né? E o próximo maior desafio, que está logo à frente, né, é dobrar o tamanho da Falconi, que é essa ambição que a gente tem aí até 2028 dentro desse ciclo estratégico. Muito bom. Já que entramos num bloco de negócios, estamos falando de Falcone, acho que vale falar aqui, Ribas, o serviço que a Falcone oferece hoje, né? Qual o serviço que uma consultoria presta para a empresa? Qual a importância do trabalho que vocês realizam hoje? Que tipo de solução vocês oferecem hoje? Hoje o nosso posicionamento, o posicionamento atual da Falconi, ele é ser a principal escolha como parceiro de transformação das organizações, tá? E aí quando a gente fala em transformação, né, ela tá desde das meras melhorias contínuas e evoluções até novos patamares, né, de performance e resultado, tá? E é o que a gente vem fazendo ao longo desses mais de 40 anos de história que a gente tem, né? Já conduzimos muitos casos de sucesso, muita transformações grandes, né, que vão desde a estratégia, a operação, mas o nosso portfólio de soluções, ele conecta alguns elementos da gestão organizacional, que se não estiverem conectados, a organização ela vai patinar, ela vai deixar de capturar todo o potencial de resultados que ela poderia capturar. Vou dar um exemplo, né? A gente conecta o subsistema da estratégia, né? Então a gente trabalha a estratégia das organizações, desde a concepção até a conexão e o desdobramento dessa estratégia na chegada do nível de operação, né? Eu gosto de comentar que quando quem aperta o parafuso não sabe por que esse parafuso está sendo apertado, a máquina da estratégia não mexe, a gente não caminha em direção à estratégia da organização. Então tudo isso é um sistema de conexões, né? A Falcon tem uma metodologia proprietária para isso, né? Para criar essas conexões até a operação e saber exatamente quais são as principais iniciativas e projetos da operação que você precisa fazer para viabilizar o alcance da estratégia. Então, de uma forma bem simples, né, além da concepção da estratégia, a gente constrói pontes, né, da operação até a estratégia para alcançar o resultado esperado, né? Isso passa, né, por melhoria da performance operacional, por melhor alocação dos recursos, né, melhoria da eficiência dos gastos, própria formulação da estratégia em si, a melhoria operacional de processos, transformação de processos, implantação de transformação digital ou transformação para a inteligência artificial, que hoje a gente tá fazendo muito, tá? Hoje em dia, na prática, né, não existe transformação de um negócio que não passe por tecnologia, tá? Então, não existe mais a gestão em si, tá? Quando a gente chega e define junto com uma empresa o novo patamar de resultado, os caminhos para chegar lá, e acompanha, nós ficamos juntos na implantação, nós orientamos e implantamos em conjunto essa transformação, e esse é um diferencial que a gente tem. Os nossos projetos normalmente são mais longos por isso, né? Porque eu digo para onde você vai, eu digo como você vai, e eu vou junto com você para garantir que isso aconteça. Essa jornada, ela é uma jornada, em essência, hoje, de tecnologia, tá? De melhoria, de implantação de tecnologia nos processos, de implantação de Advanced Analytics, né? De algoritmos e modelagens com base em Machine Learning, inteligência artificial. Então, todos esses serviços, individualmente ou combinados, e normalmente são combinados, a gente oferece para os nossos clientes para ser o primeiro parceiro de transformação das organizações. Uma curiosidade, essa parceria ela é de longo prazo, é de curto prazo, é sob demanda, como é que funciona? Nós gostamos de construir parcerias de longo prazo. Temos um cliente que esse ano faz 25 anos conosco, né? Temos outros há 15, né?
Mas nós temos vários modelos de trabalho, né? A gente se engaja desde mudanças e transformações ah, situacionais, né, em problemas específicos, ou construção de jornadas de transformação com os clientes, né? O que a gente acredita muito é da natureza sustentável da transformação que a gente faz, né? Então esses clientes, poxa, mas você está há 25 anos fazendo a mesma coisa. Não, a gente não está há 25 anos fazendo a mesma coisa, né? Nessas empresas que são parceiros de longa data, a cada ciclo nós nos engajamos em conjunto com problemas diferentes, tá? Porque uma coisa que eu posso te falar com certeza é que problemas sempre existem e sempre existirão, né? Para qualquer tipo de executivo e para qualquer tipo de empresa e para qualquer nível de executivo, né? O que a gente acredita muito aqui na Falcone, dado que os problemas existem, eles têm naturezas distintas, tá? Problemas bons e problemas ruins, né? Os problemas ruins para a gente são aqueles que você tem dificuldade em manter o patamar de resultado que você já alcançou. Ou seja, estão muito mais relacionados à instabilidade, tá? Problemas bons são quando você já alcançou um patamar de estabilidade que é satisfatório, mas você quer mais. Seja por ambição, seja por competição, por necessidade de mercado, tá? Você define um novo patamar. Normalmente, quando você tem um salto de patamar, que a gente chama de problemas bons, esses problemas bons levam uma necessidade da organização de adquirir um novo conhecimento ou de desenvolver um novo conhecimento, né? Adquirir, seja um conhecimento disponível no mercado, consultoria, como a Falcone leva normalmente esses conhecimentos, ou desenvolver um novo conhecimento que às vezes a gente desenvolve em conjunto com os próprios clientes, né? Porque esse conhecimento não está disponível em lugar nenhum, é literalmente uma inovação, tá? Então, a gente busca parcerias de transformação, a gente busca clientes que a gente pode estar junto para construir uma história, tá? Mas a gente tem projetos mais curtos, desde 3 meses, 6 meses, 12 meses. A média dos nossos projetos gira entre 7 e 9 meses. Tá bom. E vocês atendem empresas de diferentes tamanhos, né? Já fizeram projetos grandes companhias e desde 2020 para médias companhias também, né? Quais são os perfis que vocês estão focando nesse ano e por que a partir de 2020 que vocês começaram a atender esse novo público? Eu diria que se a gente pegar as maiores e melhores da Exame, mais de 80% das empresas já passaram pelo nosso portfólio, né? Ou são nossos clientes hoje, ou já passaram pelo nosso portfólio, né? Acho que esse número chegou a ser 90% uma época, mas hoje gira ao redor de 80%. O perfil, o modelo de trabalho, ele está dimensionado para grandes empresas, para o que a gente chama de perfil enterprise, tá? Mas a gente tem uma unidade de negócio que chama Mid, desde 2020, focada para empresas que estão num patamar que a gente pode falar que elas são um pouco desassistidas, tá? Porque se você olhar para as micro e pequenas empresas no Brasil, existem serviços como o do Sebrae, por exemplo, né, que alcança a essas empresas, né? E que, em essência, é acesso a conhecimento, né? A gente pode falar dessa forma. Então, o acesso a conhecimento via consultoria das médias e pequenas empresas tem serviços subsidiados, como o próprio Sebrae, né? Agora, na medida que essas empresas vão crescendo, não existe possibilidade de serviço subsidiado, tá? E a maioria das consultorias, em essência, elas são caras, tá? Trazem retorno significativo, como a gente, que busca retornos da ordem de R$ 10 para cada real investido conosco. Esse é o retorno que a gente busca para os nossos clientes. Mas para as médias e pequenas empresas, isso, mesmo tendo um retorno significativo, essa quantidade, né, não equilibra o valor que seria pago por uma consultoria padrão, uma grande consultoria padrão, tá? Então nós montamos uma plataforma que ela é baseada em tecnologia e um modelo operacional completamente diferente para atender empresas na faixa de 500 milhões de reais de faturamento, né? Que é um mercado que tem no Brasil mais ou menos 30 mil empresas, se a gente for colocar, tá? E que é pouco assistido, tá? Então, a ideia, né, por trás dessa estratégia era, além de poder levar o modelo Falcone, a metodologia Falcone para esse mercado, de forma a efetivamente fazer o nosso papel transformador da sociedade, tá?
também capturar um segmento de mercado que, via de regra, poucas empresas de consultoria operavam nele. Kibas, falando ainda em segmento, vocês, além de empresas privadas, vocês também atendem empresas públicas, né? Desde quando? E a pergunta que fica aqui também é um desafio maior atender empresas públicas? É um grande desafio, mas eu acho que ele conecta muito com o propósito da Falcone de ser relevante para a transformação do Brasil e da sociedade brasileira. Acho que a gente atende desde que eu me conheço por consultor, né? Desde lá de 2002 eu lembro de projetos no setor público, trabalhei em várias prefeituras, em governos do estado, em algumas autarquias, né? Na própria União a gente já fez alguns projetos, né? Independe de gestão, já trabalhamos com todos os partidos que estiveram governando estados e a União nos últimos anos, né? Ah, é sim um grande desafio, tá? O setor público brasileiro, ele tem um papel extremamente relevante, tá? E como regulador, mas também como promotor de desenvolvimento, tá? Então, quando a gente pode ajudar, por exemplo, algumas prefeituras a diminuir o tempo médio de abertura de uma empresa, e cito isso porque foram projetos reais que a gente ajudou, né, de algumas semanas para 24 horas, tá? O impacto que isso traz para a sociedade, para o mercado é muito grande, tá? Então, eu gosto de citar um pouco sobre essa questão da dificuldade que você falou, né? Se é mais fácil ou mais difícil o setor público. Há uma vez, o ministro Pedro Parente, o qual eu tenho grande estima, citou o seguinte, né? A grande diferença entre o setor público e o setor privado é que no setor privado você pode fazer tudo que não é proibido, e no setor público você só pode fazer o que é permitido, tá? Por mais sutil que pareça isso, tem diferenças muito grandes, tá? Então tudo é muito regulado, tá? Você trabalhar, transformar processos, passa eventualmente até por você ter um projeto de lei, você ter uma lei orçamentária, aprovar uma lei orçamentária diferente. Então o caminho é mais longo, tá? Eu diria que em termos de dificuldade técnica não, tá? Mas o caminho é mais longo, tá? E isso faz com que exija muito mais resiliência dos gestores, né? Então, acho que esse é uma grande diferença, né? E algo que eu gosto de colocar também em relação muito ao setor público é a transformação que a gente busca, e eu citei o exemplo na empresa que está conosco há 25 anos, eu acho que falta um pouco no setor público essa visão de longo prazo, né? Que perpassa o termo de 4 anos ou os 2 termos de 8 anos, né? A gente precisa começar a colocar mais energia em visão de Estado, né? Em uma perspectiva de Estado e menos uma perspectiva de governo. E eu volto a citar a educação que eu falei no início da nossa conversa, né? A gente tem um tema de produtividade latente na organização, né? Na sociedade brasileira, né? O tema de produtividade é um tema latente na sociedade brasileira, e a gente acho que vai falar na sequência, né, sobre um pouco sobre isso. Mas para que a gente consiga colocar isso de forma estrutural, a gente precisa falar de produtividade. E não tem como falar de produtividade sem falar de educação, né? Sem falar da qualidade do ensino, principalmente do ensino básico. Ensino é cumulativo nas pessoas, né? Se você chega no ensino médio com lacunas, você não supre essas lacunas no ensino médio. Se você chega na universidade com lacunas no ensino médio, você não supre elas na universidade, né? Então você se torna um profissional com buracos, né? Por mais dedicado você seja, quem teve essas lacunas fechadas, ele vai estar na frente, né? Então, e para resolver essa questão de educação e produtividade, a gente precisa de uma política de Estado que perpasse uma geração ou 2 gerações, né? E a gente não vê essa pauta sendo discutida, infelizmente a gente não vê essa pauta sendo discutida, né? E projetos públicos relevantes que a gente tem atuado, muitos deles se concentram na melhoria da educação pública, né? Você tem como citar um exemplo de um projeto que te impactou, que gerou muito resultado? Projeto na melhoria da educação básica com o secretário Ferreirinha no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro tinha posições no ranking muito baixas, né, entre as 27 capitais. Aí subiu olha, se eu não me engano, 15 posições
a partir de um trabalho que a gente conduziu lá, tá? E continua subindo. Então, mas qual que é o impacto disso? O impacto disso vem depois. A gente está falando aqui de educação básica, né? Subir no ranking é importante, né? A gente espera para o Rio de Janeiro primeiras posições, né? É, mas o impacto vem para a sociedade quando essas crianças que hoje estão tendo uma melhor performance na educação básica, entram no mercado de trabalho. Tá? Então, a gente está trabalhando gerações futuras, né? E isso para a gente é muito importante no setor público, né? E não somente os trabalhos de educação, mas também os trabalhos que a gente faz de austeridade fiscal, né? Porque um Estado que tem capacidade de investimento, né? Autocapacidade de investimento é muito importante, né? Para poder fazer outras políticas públicas, né? De desenvolvimento. Então, a, a nossa, eu diria que a Falconi vem desempenhando ao longo dos anos, e desempenha, né? Nos últimos anos, um trabalho muito importante no setor público. O projeto que a gente está conduzindo com o governador Ratinho Júnior no Paraná, o projeto que a gente conduziu com o governador Fonteles no Piauí, são exemplos, né, de projetos que buscam deixar o Estado e a máquina pública mais eficiente, né, e a partir de um Estado mais eficiente, com certeza ele pode contribuir muito mais para a sociedade. Muito bom. E além do setor público, você pode trazer um exemplo também de projeto no setor privado, que você viu, enfim, um impacto muito importante? Posso trazer vários, né, são 25 anos, né, mas sem citar nomes específicos, mas existem projetos que a gente trabalhou a estratégia da organização, né, como eu dei o exemplo aqui na própria Falconi, né, e e esse projeto de estratégia era um projeto de internacionalização, tá? E ao final do ciclo estratégico de internacionalização, tudo aquilo que a gente desenvolveu no nosso mapa, a gente conseguiu perceber que a organização foi muito bem sucedida na sua internalização e no seu execução do seu plano estratégico, né? Então, situações como essa realmente mostram quão gratificante é a gente ver aquilo que a gente planejou em conjunto transformar, né? Mas eu tenho N histórias para contar, assim, do tamanho do impacto, né? Recentemente, em um grande varejista brasileiro, a gente trouxe savings significativos, né? Algumas empresas que a gente já trabalhou, que estavam em estações de RJ, e a gente contribuiu para que ela saísse bem sucedida dessa RJ, né? Então tem muitos exemplos relevantes. Organizações a gente pegou um nível de produtividade de X e entregou ao final do projeto 2X, né? Ou seja, dobrar a produtividade de uma força de trabalho. Isso não é simples, né? Então tem muita história para contar. Ribas, ainda sobre plano estratégico, acredito que vocês peguem a empresa em situações muito delicadas, de risco, de crise, né? Qual conselho, pelo menos de início, vocês dão para uma empresa que está passando por crise? É uma ótima pergunta. Muitos dos nossos clientes a gente não pega em crise. A gente Que é dá, bom, né? o que é É bom, bom. o que é bom, né? Eu vou fazer só um parênteses curto antes de entrar na sua pergunta especificamente. Eu acredito que as empresas que estão buscando transformar, né, o seu negócio, elas deveriam buscar fazer isso quando estão saudáveis, né? Porque quando está em crise, você tem N outras prioridades batendo a sua porta e às vezes você foca muito mais no hoje do que no amanhã. Mas o perfil do nosso cliente, ele varia bastante. É, o que eu posso dar de recado para quem está em crise ou enfrentando uma crise, no meio de uma crise ou vendo uma crise? Eu diria, eu vou simplificar, não entre em pânico, tá? Eu costumo dizer que o pânico, né, ele funciona como um véu na frente dos olhos dos gestores, tá? A sua capacidade de julgamento ela fica prejudicada, tá? Você toma ações, você toma iniciativas, né, que não necessariamente seriam as melhores e apropriadas, porque a sua leitura do que está acontecendo ela não está clara, né? Eu falo aqui pânico, em essência, emoções, né? Quando você tem uma emoção muito grande a respeito de alguma coisa, sua decisão, a sua capacidade de julgar, ela está prejudicada, tá? Então,
A recomendação que a gente dá para os gestores é olhar com clareza, né, para o cenário externo, né, entender como esse cenário externo pressiona ou vai pressionar a companhia, né, e aí olhar para dentro com considerando todas essas informações coletadas, né, e ver o que precisa ser feito, e definir uma ordem clara do que vai acontecer e quando vai acontecer. E isso aí você sai do modo planejar para o modo executar, tá? Ah, e com disciplina, né? E isso é muito importante, né? Assim, várias empresas saíram de crises significativas, tá? Outras evitaram crises, muitas outras evitaram crises, né? A gente teve empresas que foram afetadas pela pandemia, por exemplo, tá? O juros altos, o cenário de juros altos que a gente está vivendo, ele é desafiador para muitas empresas, principalmente com o nível de alavancagem das empresas brasileiras, tá? É, mas uma vez que você tira esse véu e começa a olhar com clareza, né, o que a companhia é forte, qual é a proposta de valor dela, como, como concentrar energia em recursos naquilo que efetivamente importa. Eu costumo dizer que isso é evite distrações, né? É, é natural ver muitas empresas em uma situação de crise. Eu vou apostar aqui, 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 né? Você dividir energia ah, gera muita distração, né? Então você acaba perdendo o resultado, você perde foco, né? Então, em momentos de crise olhe, entenda bem o cenário externo e o que ele vai pressionar você, tá? Conheça bem a sua empresa, tá? Aplique bem os recursos, tenha disciplina e tenha foco, né? E aí é claro, né? Isso são as palavras-chave, né? Mas depois busque mais produtividade, busque utilizar melhor o recurso, busque, né, não aplicar recurso onde efetivamente não vai trazer retorno naquele momento. Concentre a sua energia no hoje, tá? Porque crise exige que você tire um pouco o olho do amanhã e coloque o olho no hoje. E aí quando você perceber que você está saindo, aí comece a olhar para amanhã de novo, né? Um bom gestor não é só aquele que olha para amanhã, não é só aquele que olha para o hoje, também não é só aquele que olha para o ontem, tá? Você precisa ter sempre um olho para frente, porque no final das contas você vai fazer a diferença se você efetivamente conduzir a organização, né, para um futuro melhor. Muito bom. Você comentou de pandemia, né? Foi uma crise global, atingiu diferentes setores. Como foi para Falcone passar pela pandemia? Vocês foram muito impactados ou foi um momento que trouxe mais clientes para vocês? Como todas as empresas, né, no início da pandemia a gente foi bastante impactado, né, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque naquela época a gente tinha quase 150 consultores fora do Brasil e a gente teve que trazer todos para casa, né, para a segurança das suas casas em uma semana, né, 2 semanas, então foi quase uma operação de guerra nesse momento, né. Mas depois que a gente, acreditou que o nosso time, né, estava seguro, a gente foi olhar para os nossos clientes. E a gente acabou perdendo alguns clientes, alguns projetos não faziam sentido, dado o contexto de lockdown, naturalmente, né. Então a gente viveu uns 3 meses de praticamente nenhum negócio novo fechado e alguns projetos cancelando, tá. A gente fez alguns ajustes no quadro naquele momento, mas logo na sequência, quando o mundo percebeu que aquilo estava ali para durar um pouquinho mais, né, nunca a gente não esperava que fosse tanto tempo no final das contas, né, mas percebeu que duraria mais, as organizações perceberam que precisavam se replanejar, se reinventar dentro daquele contexto. Então a nossa demanda aumentou bastante, tá? Já em 2020 a nossa demanda aumentou muito, tá? Para reestruturações, replanejamentos, novas formulações estratégicas, né? Novos modelos de negócio. Então a nossa demanda aumentou muito naquele momento, o que levou a um ciclo de expansão e de transformação da companhia. Então a gente eh, não sofremos o que a maioria das organizações sofreram, né? Em termos de negócio especificamente, tá? Mas tivemos a oportunidade de ajudar muitas organizações nesse momento, né? Organizações que estavam fragilizadas, que precisavam de ajuda, né? A gente teve programas de ajuda voluntário para algumas empresas naquele momento. Então, eu acho que foi
um aprendizado grande, tá? Mas o impacto para os negócios, eu diria que teve muito mais a possibilidade de a gente ajudar as organizações a transpor aquele cenário de dificuldade que elas estavam vivendo. Interessante. Hoje são quantos funcionários e quantos clientes? Hoje a gente tem mais ou menos 250 clientes e ao redor de 650 consultores, entre diretos e indiretos. Interessante. Nos últimos anos a empresa cresceu quanto? Olha, ao redor de 20 a 25% Faturamento? em faturamento, né, nos últimos 3 anos. A gente tem um destaque para esse crescimento do nosso escritório nos Estados Unidos, né? Nossa operação em Chicago hoje é o nosso motorzinho de crescimento. Hoje representa quase 20% do faturamento, uma operação relativamente nova, né? O escritório foi aberto em 2022, né? Muito novo mesmo. Temos um time já de quase 60 pessoas, 40 americanos, temos um sócio americano lá, 4 sócios brasileiros, mais um americano. É uma operação que a gente tem muito orgulho. É difícil uma empresa de serviços profissionais brasileira abrir uma operação nos Estados Unidos, uma operação de sucesso e crescer. É muito difícil. Várias empresas de consultoria tentaram esses caminhos, tá? Nós tentamos outros modelos antes, né? Esse modelo a gente consolidou. Mas mesmo crescendo entre 20% e 25%, a nossa rentabilidade aumentou em 6 vezes nesses últimos 3 anos. Tá? Então a gente fez um trabalho muito forte de buscar produtividade. Tudo aquilo que a gente faz para fora, faz para o cliente, a gente está trabalhando em casa, né? Então a nossa receita por consultor, ela aumentou absurdamente, né? A receita por funcionário, rentabilidade por funcionário, que são indicadores muito importantes no nosso negócio. Muito bom. Lá nos Estados Unidos vocês atendem empresas só brasileiras ou empresas no geral? Não, a nossa operação nos Estados Unidos, ela é um extrato da nossa operação aqui em termos do que a gente oferece para o mercado, né? Aqui a gente trabalha em praticamente todos os setores da economia, inclusive setor público, que a gente falou um pouquinho, tá? E em todas as práticas de gestão, né? Da estratégia, gastos, operação e assim por diante. E nos Estados Unidos, a gente tem focado em manufatura, alimentos e bebidas e em excelência operacional, né? Nas soluções relacionadas à excelência operacional, né? Então a gente escolheu isso e aí escolhemos Chicago, né? Porque ele concentra uma boa parte da economia das principais empresas, né? Da matriz das principais empresas de alimentos e bebidas e manufatura ali no meio oeste. Por isso a gente escolheu Chicago, é um ponto estratégico por isso, tá? A cidade é linda também, tá? E então a nossa operação lá é muito mais focada, tá? Ela é muito mais focada. E em relação ao tipo de empresas que a gente atende lá, bom, nós temos uma reputação gigante no Brasil, mas a nossa reputação nos Estados Unidos a gente está construindo, tá? Então, qual que é o melhor caminho para você construir uma reputação, né, que não seja do zero? Então, nós primeiramente ancoramos a nossa atuação em empresas que tinham relação com o Brasil, tá? Sejam executivos brasileiros, operação no Brasil, que poderiam ter a referência da Falcone para a gente iniciar o trabalho lá. Mas hoje, o nosso portfólio de clientes, ele já não tem somente empresas que têm essa relação. Temos empresas empresas americanas, com executivos americanos, que ouviram falar na Falcone nos últimos 3 anos, né, a partir dos resultados que a gente tem trabalhando. E a nossa expectativa é que continue assim, né? O que eu acredito muito em serviços profissionais, especialmente em consultoria, é que se você tem uma proposta de valor, né, que é valiosa, ou seja, uma proposta de valor com valor, né, com perdão das redundâncias, né, e você entrega resultado consistente para o cliente, esse resultado significativo e consistente e sustentável, né, ou seja, ele se mantém depois que você sai, e a nossa proposta de valor, ela se propõe a isso. A partir do momento que você faz isso ao longo do tempo, você cria credibilidade e referência, tá? Quando você começa a ter credibilidade e referência, isso atrai novos negócios, novos clientes, né? E novos negócios, novos clientes atraem talentos que geram esse ciclo virtuoso de crescimento em serviços profissionais. A gente acredita muito nisso e toda a nossa estratégia ela é focada nisso, né? Em atrair pessoas talentosas que vão gerar novas soluções,
e soluções excepcionais que vão gerar resultados incríveis para os clientes, né? Esses resultados vão criar referência, que vão trazer novos clientes e novas Um pessoas ciclo, né? talentosas, exato. Então a gente acredita muito nisso, a gente aplica isso no Brasil, a gente aplica isso nos Estados Unidos, né? E so far so good, né? Desculpa. Temos muitos casos de sucesso que mostram que esse caminho é muito importante. Muito bom. Falando em expansão, existe expectativa de ter novos escritórios dentro do Brasil ou fora? A gente tem a gente não tem na prática a necessidade de ter novos escritórios dentro do Brasil, né? Porque os nossos consultores, eles viajam muito e você está aqui no nosso escritório, você vai ver poucos consultores, tá? Porque eles estão nos clientes, né? A gente acredita muito que o nosso trabalho tem que ser feito no cliente, em conjunto, conhecendo a realidade e a operação dele. Então, eu expando por bases. Então eu contrato meu time por bases, não necessariamente por escritórios. Tá? Então eu tenho base Recife, base Rio de Janeiro, base Brasília, base Porto Alegre, base São Paulo e base Belo Horizonte. Então eu contrato os nossos consultores nessas bases, tá? E a partir delas eu envio para os nossos clientes. Então hoje a gente tem a nossa matriz aqui em Chicago, aqui em São Paulo, né? Nosso escritório aqui em São Paulo, temos o escritório em Belo Horizonte e o nosso escritório em Chicago, né? Pelos próximos anos, a gente tinha uma operação no México, a gente concentrou o escritório da Cidade do México em Chicago agora, mas foi muito assertivo essa nossa decisão, né? A gente atende melhor o México a partir de Chicago do que atendia a partir de lá, né? E a ideia é expandir a companhia fortemente, mas essa questão de escritórios regionais, acho que é um pouco de custo extra para a gente, que não faz muito sentido para o nosso negócio. E falando agora sobre o futuro da Falcone, o que a gente pode esperar de novo da Falcone para este ano? A gente tem um desafio de, nos próximos 3 anos, de dobrar a companhia, então, para que isso aconteça, tem muita coisa nova que deve acontecer, né? Uma parte disso vem de crescimento orgânico, tá? Uma parte disso vem da expansão da nossa operação nos Estados Unidos, tá? E uma parte disso vem da ampliação da nossa oferta digital para atender as necessidades da empresa nesse ambiente de transformação de IA, né, que a maioria das empresas, né, e da própria mídia não fala. E uma parcela vem da transformação da nossa oferta, né, para atender essa necessidade, essa demanda de transformação baseada em inteligência artificial, né, que o mercado todo tá discutindo, né? Ah, e principalmente em relação à inteligência artificial, eu gosto de dizer que hoje, né, fazendo uma analogia super simples, né, é como se você tivesse que atravessar a rua, é uma rua super movimentada, então vários caminhos são possíveis, mas você não sabe o que está do outro lado da rua. Então ainda tem um desconhecido do outro lado, né? Então, quando você não sabe o que está do outro lado, é muito difícil traçar os melhores caminhos, né? E eu diria que hoje, né, algo que a gente está dedicando muita energia, investindo, né, algumas dezenas de milhões de reais, né, tanto esse ano, mas quanto nos últimos anos, né, é conseguir ter um framework para conduzir as empresas nessa transformação, tá? Dando clareza, né, do que é, quais são as possíveis ambições digitais que as empresas podem ter, dada a natureza dos seus negócios, né, e compondo os principais pilares de transformação, sejam elas a partir das pessoas, dos processos, né, e das ferramentas, né, dentro de um arcabouço de plataforma de dados, que é muito importante para que isso aconteça de fato e com retornos significativos para a empresa, né? É, é sair de projetos de IA isolados, né, para uma transformação para a inteligência artificial do negócio. Então essa é uma novidade que a gente está preparando e que logo aí alguns dos nossos clientes, a gente vai trabalhar em conjunto com eles. Você falou de tecnologia e a IA está transformando todos os segmentos, inclusive consultoria, né? Quais são os pós e contra que você vê hoje da IA para o setor de consultoria? Eu não vejo nada contra, tá? Eu vejo impactos, né? Esses impactos, dependendo de quem olha, alguns podem ser vistos como positivos e outros podem ser vistos como negativos, tá? Eu tenho um preconceito com cenários apocalípticos,
tá? Então, da mesma forma que um tempo atrás o e-commerce ia matar o varejo físico, né? A IA vai matar a consultoria, né? Todo cenário extremo, todo cenário apocalíptico, por assim dizer, seja para um setor ou para um negócio, historicamente, tá? Ele não se mostrou verdadeiro, tá? Por mais que esses setores, quaisquer que sejam esses setores que passaram por impactos grandes, né? A partir de novas tecnologias, ou mudanças de mercado, esses setores eles foram realmente transformados. Mas todos estão aí, diferentes, tá? Então, da mesma forma, né, voltando no mesmo exemplo, né, da mesma forma que o e-commerce ele transformou o varejo físico, tá? E hoje a gente nem separa mais, né, os varejos mais desenvolvidos e mais estruturados é uma coisa só, né? É, a consultoria e a IA, né, elas vão se tornar uma coisa só, tá? Uma não vai matar a outra, né? Elas vão trabalhar em conjunto, tá? Essa semana eu escutei uma frase que eu achei fantástica, né? Eu tive num painel com algumas pessoas no Soft Summit lá em Porto Alegre, né? Uma pessoa que eu gosto muito, a Indiara Petri, ela comentou, né? O mundo não precisa discutir sobre trabalho híbrido sendo casa, escritório, né? Trabalho híbrido hoje é pessoas, mais IA, né? Essa é a discussão que a gente deveria estar tendo, né? Então, eu acredito muito que a inteligência artificial ela vai potencializar o trabalho da consultoria, né? Somando, né, as competências humanas com as competências dos algoritmos, né, de forma a entregar cada vez mais resultados para as organizações, né? Mas isso vai afetar a forma como o trabalho é feito? É claro que vai, né? Vai afetar como eu aplico os recursos humanos? É claro que vai afetar como a gente aplica, né? A gente vai ter que mudar a forma de aplicação. Da mesma forma que vai afetar como a gente aplica os recursos das modelagens e dos algoritmos hoje, tá? Só que isso tudo não pode ser pensado um em detrimento do outro. Eu acredito que tem que ser pensado um em conjunto do outro, né? Como engrenagens que se aceleram mutuamente, né? Eu acho que isso é transformador. Muito bom. Bom, para a gente fechar esse bloco de negócios, a dúvida que fica é: estamos num ano em que temos reforma tributária, eleições, Copa do Mundo. Qual a sua expectativa como CEO? Vou falar do nosso negócio, tá? E depois vou falar um pouquinho das empresas, tá? O nosso modelo de negócio, ele está ancorado em dias úteis, tá? E esse ano, com Copa, Vários eleições, feriados, né? feriados, tá? Nós temos, se eu não estou enganado, 11 feriados a mais, né? Entre feriados, pontes, 11 dias úteis a menos, né? Grosseiramente falando. Para 220 dias de receita, isso é 11% menos receita potencial, né? Então, tal qual existem várias empresas de serviço e outras empresas que essa quantidade de dias úteis a menos afeta as suas projeções. Mesmo assim, a gente vai crescer, tá? Eh, eu tenho uma expectativa relativamente neutra em relação a esse ano, tá? O crescimento da economia ele vai ser modesto, tá? As projeções apontam para isso, não apontam para nenhum setor de destaque. Agro é um pouquinho de destaque, como sempre é, a indústria também. Setor de serviços é o maior destaque quando a gente olha para as projeções. Então, mais um ano de crescimento moderado para a gente, né? O que em essência é ruim, né? A gente, nós somos um país imenso, né, com N predicados, né, com N virtudes, N possibilidades, né, um povo talentoso, resiliente, trabalhador. A gente deveria estar ocupando um destaque maior na economia mundial do que a gente está, né? Quando a gente fala que a previsão para 26 é 1,6, 1,8 de crescimento do PIB, a gente tem estados em desenvolvimento crescendo 3, 4, 5, 6, né? O nosso 1,6, 1,8 é o crescimento de países desenvolvidos, de alguns países envolvidos para esse ano. A gente deveria estar crescendo mais rápido, porque se a gente crescer no mesmo ritmo que os desenvolvidos, a gente nunca alcança eles. Então, a gente precisa acelerar o nosso crescimento, né? Para não voltar no tema, isso passa muito por educação, que a gente comentou bastante, né? E ainda temos eleições, né? Com
algumas incertezas. Eu diria que poucas incertezas, eu acho que ambos os cenários já foram precificados pela economia, então a gente, para esse ano, não tem muito impacto, acho que a gente vai ter alguns impactos para o ano que vem, né? E uma necessidade grande de o governo trabalhar com um pouco mais de responsabilidade fiscal. E falando de 27, né? Ou seja, 27 vai ser tão bom quanto a gente colocar energia em gastar melhor, né? E aí isso para os estados, né, para o governo, mas também para as empresas, né? Aplicar melhor os nossos recursos, né, buscar maior retorno sobre o nosso recurso, porque quanto maior retorno a gente tem, maior a nossa capacidade de investimento, maior o potencial de crescimento e expansão das organizações, né? Isso é mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de carreira, né? Então, rentabilidade, né, é desenvolvimento também, né? Não somente lucro, né? Então isso é importante colocar essa perspectiva. Então, minha expectativa é um pouco neutra. Infelizmente, para o ano de 26, é um ano de desafio para as empresas, grande, né? É um ano que a gente tem uma pressão inflacionária ainda grande no Brasil, ainda grande nos Estados Unidos, e ela vai ser grande nos Estados Unidos por muito tempo, né? Então, voltamos a trabalhar, a ter que olhar para dentro de casa, trabalhar com cenários de juros consistentemente altos, por mais que eles tenham um viés de queda, eles ainda vão ser altos por um bom tempo, tá? Então o capital vai estar caro, mão de obra vai estar cara, a inflação vai estar batendo na nossa porta, a gente vai ter que gerenciar muito melhor os recursos que a gente tem em casa, buscar entender onde a gente está perdendo eficiência, buscar novos conhecimentos para aplicar no nosso time, para destravar novos patamares de resultado. Esse é um pouquinho do que eu vejo para 26. Mas a dúvida que eu fiquei aqui, Ribas, é se por acaso esse tipo de cenário atrai ou não as empresas para Falcone, porque é um cenário incerto, né? Querendo ou não, as empresas precisam, elas querem saber como elas podem se sair melhor no ano que vem, enfim, existe essa estimativa de atrair mais clientes nesse ano? A nossa expectativa é crescer a nossa base de clientes, sim. Ah, mas para serviços profissionais, como consultoria em gestão, por exemplo, cenários incertos tendem a andar de lado o negócio, né? Quando você tem uma crise clara e manifesta, né, a necessidade de reestruturar, uma necessidade de você fazer mudanças organizacionais maiores, né? Isso normalmente traz clientes para a gente, né? Cenários de expansão econômica, né, onde novas oportunidades se abrem, né, nós podemos trabalhar também essas iniciativas na empresa. Os cenários de incerteza, eles normalmente geram uma estagnação, né? Mas eu acho que a gente não tem uma incerteza para esse ano, tá? É certo que ele vai ser neutro, né? A gente tem um crescimento mediano, né? Mas temos um cenário de inflação consistente, temos um cenário de juro alto consistente. Então, isso não vai mudar tão rápido, né? Então a gente tem essas forças pressionando as organizações, né? E, em essência, a gente pode ajudar muitas empresas nesse contexto, né? Não temos uma crise anunciada, mas temos uma incerteza grande para uma crise no ano de 27, tá? Aí sim, 27 é algo que precisa se olhar com mais carinho, vai depender muito das decisões que as empresas, principalmente governos, né? Mas que as empresas vão tomar nesse ano, né? Eu diria que esteja sempre preparado para qualquer crise, né? Se você buscar o máximo de performance, o máximo de eficiência, volto na Fórmula 1 que eu estava comentando, né? Se você fizer tudo certinho sempre, se acontecer um evento extemporâneo, alguma coisa, né, você vai ser menos prejudicado, tá? Ou, eventualmente, aquilo pode se tornar uma oportunidade para você. Muito bom, estamos caminhando aqui para as nossas últimas perguntas, a conversa está boa, mas nosso tempo está acabando, Ribas. Por isso, vamos falar agora um pouquinho de mercado de trabalho, até porque em maio vai entrar em vigor a NR1, a nova norma, né, que prevê que as empresas prestem conta sobre a saúde mental dos funcionários. Eu queria ouvir de você o que você acha dessa norma, se ela pode trazer melhorias para as empresas e como as empresas já estão olhando para isso, né? Essa norma, ela toca num tema muito importante, né, que eu diria por muito tempo, ou quem sabe a vida toda, né, ele foi negligenciado pelas organizações, tá? Então, eu diria que a principal mudança que ela acarreta não está diretamente relacionada às políticas de melhoria da saúde mental que as empresas podem
promover, mas sim ao fato das empresas precisarem conhecer as suas pessoas melhor, tá? Porque se você não conhece bem o seu time, fica muito difícil você saber qual que é os mecanismos que você pode colocar em campo para trabalhar ou para ajudar, né, a trabalhar melhor a saúde mental das pessoas, né? Então, essa para mim é um ponto muito relevante. Você precisa conhecer o seu time, você precisa conhecer o que está acontecendo com ele, tá? Principalmente na empresa, mas dado que a responsabilidade das empresas, né, a partir da norma, ela é muito maior do que somente o ambiente, né, profissional, você também precisa conhecer o seu time dentro de casa. Como é que está a vida dele, tá? E a partir disso, promover melhores políticas e trabalhar melhor o ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que isso é transformador, tá? Não é simples, né? Não é simples fazer, né? Até porque uma boa parte das questões relacionadas à saúde mental, elas não estão somente relacionadas com o ambiente de trabalho, e a empresa passa a ser corresponsável por isso agora, tá? Então, como promover um ambiente, como a empresa pode ser protagonista, ou pelo menos um coadjuvante com maior representatividade, né, de uma outra parte da vida das pessoas, né? Como promover uma vida mais saudável, incentivar esportes, né, ter hobbies, né? Ou seja, isso vai além do mero job description, por exemplo, né? Então eu diria que tem desafios grandes, tá? O principal para mim é esse, né? Como conhecer melhor o seu time e o que acontece com ele, para depois trabalhar essas políticas. Eu acho que isso passa a ser agora uma lei, então você precisa fazer isso. Antes, algumas empresas faziam e a gente sempre se preocupou muito com isso, tá? Mas hoje todas as empresas têm que colocar bastante energia nisso. Então, é um efeito longo, é uma lei de efeito longo, né? Que a gente espera ver resultados consistentes lá na frente. É um tema que vai entrar no plano estratégico da empresa a partir desse ano, não tem jeito, né? Outro tema polêmico também é a escala 6x1. Como as empresas que você orienta estão vendo isso? E como você acredita que, se caso 5x2 entrar em setores como varejo e indústria, como as empresas podem se preparar para esse tipo de escala? Essa é uma discussão bastante complexa, né? E infelizmente, ela está sendo levado para uma ótica, vou colocar aqui ideológica e não técnica, tá? Mas ela tem muito que ser discutido sobre a ordem técnica, tá? As organizações, elas precisam preparar os seus processos para se adaptar a essa nova escala, tá? Como, como capturar o mesmo resultado a partir de menos horas de trabalho? Essa é uma pergunta que as empresas precisam se fazer, né? Ou os formuladores de política pública também precisam fazer essa pergunta, né? Decreto não muda resultado, né? Infelizmente, seria tão bom se fizesse, né? Então há uma preocupação grande no mercado e em alguns setores da economia, principalmente varejo, por exemplo, né? Ou setores que são intensivos em mão de obra, de como se adaptar a essa nova escala. Mas ela toca num ponto extremamente importante que a gente falou bastante aqui na nossa conversa, que é a produtividade, tá? A gente, se eu pegar os últimos dados da OCDE, o Brasil cresceu 0,5% em produtividade frente a 1,5% das economias desenvolvidas e 3% das principais economias em desenvolvimento, se eu não me engano, nos últimos 5 anos. Tá? 3 a 5 anos, eu não tenho os dados precisos, tá? Mas olha a ordem de grandeza, 6 vezes menor que os nossos pares em desenvolvimento, 3 vezes menor que os países em desenvolvimento, tá? Você produzir a mesma coisa com menos horas de trabalho, esse é o conceito de produtividade, tá? Então, se a gente está restringindo as escalas de trabalho e não produzindo mais por hora trabalhada, no final das contas, o que vai acontecer é a gente vai produzir menos. Grosseiramente falando, isso é simplesmente uma analogia matemática, tá? Então, o que a gente precisa discutir é como como poder ter uma escala de trabalho menor, uma escala reduzida, mas ao mesmo tempo produzir o equivalente, tá? O que a gente precisa transformar nos nossos processos, nos nossos modelos de negócio, na forma como a gente aplica as pessoas, na forma como a gente aplica a tecnologia IA, por exemplo,
né, de forma que permita essa integração, né, que eu até comentei, né, pessoas, mais tecnologia, mais IA, por exemplo, que com menos horas aplicadas de pessoas, eu consiga ter um produto maior ou igual do que eu tinha com mais horas aplicadas lá atrás. Então, essa é uma discussão técnica importante que os setores estão tendo e que precisa fazer pauta da discussão, né, dos formuladores de política pública, né, e não somente uma agenda, enfim, ideológica populista ou o que quer que seja, né? Não estou dizendo que ela está sendo usada para isso, em essência, né? Mas ela é muito além disso, né? Então, é um tema complexo, tá? Nós temos clientes preocupados, né? Nós temos clientes que a gente está se propondo a discutir iniciativas, né, para que viabilize isso, né? Inclusive antes da própria lei, eventualmente, né? Mas não são transformações simples, principalmente em setores que são intensivos em mão de obra, né? Porque quando você é intensivo em mão de obra, a- o potencial de transformação daquele processo por tecnologia e por IA, ele se reduz um pouco, tá? Então você precisa aplicar capital, né, para garantir que você vai conseguir fazer essa transformação. E como é que você vai aplicar capital com 15% de juros, né? Então, temas complexos, né, mas extremamente importantes de serem discutidos. Saúde mental, flexibilidade, convergência entre IA e humano são um dos grandes desafios que os líderes terão esse ano, né, nos próximos anos. E falando em liderança, para a gente fechar a nossa entrevista, quais são os perfis de líderes que as empresas mais buscam hoje, Rivas? Eu vou falar do perfil de líder que a gente acredita que dentro da Falcone é o ideal, né? Ah, um líder, tá? Pro conceito Falcone, tá? É aquele que bate metas, e eu vou explicar um pouquinho isso, com o time, tá? Fazendo o certo e gerando conhecimento, tá? Então deixa eu pegar esse pilarzinho. Esse é o líder ideal, tá? A gente até tem a agenda do líder que desdobra nesses pilares, tá? Bater metas, a gente precisa de líderes que criem desafios, né? Então a meta é você fechar uma diferença entre onde você está para onde você quer chegar, né? Então essa aqui é a sua meta, você está aqui, esse gap, essa lacuna, né? Então um bom líder ele tem que abrir e fechar lacunas sistematicamente. Então ele não pode se contentar em eu já estou com um bom resultado, é isso aí, tá bom, né? Não, você está num bom resultado, qual que é o próximo, tá? Então ele precisa abrir e fechar, ou seja, ter o plano e as iniciativas para fechar aquela lacuna com o time, né? Ninguém faz isso sozinho, tá? Então você precisa ter pessoas do seu lado, né? E desenvolver pessoas e sucessores, tá? As lideranças que se destacam aqui dentro são aquelas que conseguem formar os seus sucessores, ou seja, trabalham em conjunto com o seu time, né? Compartilham os desafios, compartilham os louros das vitórias, tá? Mas ao mesmo tempo formam essas pessoas para ocupar novas cadeiras de liderança. Comentei com você lá no início, pista, né? Então, abrem pista para que as pessoas trilhem os seus próprios caminhos e corram as suas próprias corridas, né? Fazendo certo, ética, tá? Né? Fazendo tudo isso seguindo os valores da companhia, né? Das suas companhias, né? De forma ética, né? Fazendo o certo, né? E gerando conhecimento significa que, ao dar esse salto, você precisa adicionar um conhecimento novo, né? E esse conhecimento ele é disponível para toda a companhia. Então, a gente busca esse perfil e busca desenvolver essas competências nesse nosso perfil. Bater metas com o time, fazendo certo e gerando conhecimento. Muito bom. E para fechar nossa entrevista, tem algum conselho de algum líder, de algum familiar que te guia como CEO, como líder até hoje? Tem um que eu gosto muito de citar, né? É, que ele está dividido em 3 coisas, né? Saiba bem aonde você quer chegar, tenha foco, disciplina e trabalho duro. Se você tiver essas 4 coisas,
Não existe barreira, não existe obstáculo, né? Não existe lugar que você não vai chegar, né? Ambição clara, foco, disciplina na execução e trabalho duro. Muito bom, Ribas. Foi um prazer conversar com você hoje aqui no De Frente com o CEO. Quero aproveitar para desejar muito sucesso para você, para todo o time da Falcone, que seja um ano muito produtivo e de muito resultado. Muito obrigado novamente pela oportunidade de trocar algumas ideias. Muito obrigada, até a próxima pauta, hein? E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!